A porta do pronto-socorro se abriu com força quando Camila, 33 anos, entrou cambaleando, uma mão apertando a boca como se tentasse impedir algo terrível de acontecer. Chovia lá fora. O vento frio trazia gotas grudadas no cabelo dela, mas ninguém olhou para isso. Todos só conseguiam enxergar as lesões vermelhas, inchadas, brilhando sob a luz branca do hospital, algumas abrindo sozinhas enquanto ela respirava. O segurança deu um passo para trás. Uma senhora na recepção levou a mão ao peito. Uma criança começou a chorar. Camila tentou falar, mas a voz saiu trêmula, abafada pela dor que latejava no rosto. Por favor, alguém me ajuda. A enfermeira Juliana correu até ela e puxou o pano que Camila segurava. O coração dela disparou ao ver aquilo. Uma fileira de espinhas enormes contornava a boca inteira, algumas com pontos escuros no centro, outras inchadas ao ponto de brilhar como se fossem estourar a qualquer momento. Meu Deus, como isso aconteceu? Murmurou a enfermeira, sem perceber que havia falado em voz alta. Camila só balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ela respirava pela boca sempre que podia, porque o ar batendo nas lesões a fazia sentir como se estivesse queimando viva. No fundo do corredor, o Dr. Renato, 38 anos, ouviu o burburinho e veio imediatamente. Ele parou ao lado de Camila, iluminou o rosto dela com a luz de bolso e deu um micropasso para trás. O olhar dele mudou. Ficou sério, assustado. Algo ali não era normal. Não era nem perto disso. Há quanto tempo está assim? Perguntou rápido. 3 dias, mas piorou agora há pouco. Ela respondeu com dificuldade, cada palavra rasgando. Renato assentiu sem perder tempo e fez um gesto para a equipe. Sala 3. Agora. Camila mal conseguiu caminhar direito. Suas pernas tremiam como se estivessem prestes a fraquejar. Enquanto era empurrada na cadeira de rodas, ouvia cochichos ao redor. Isso é alergia? Será contagioso? Nunca vi nada assim. Ela fechou os olhos com força, tentando bloquear tudo, mas a pergunta que martelava dentro dela era outra. Por que isso comigo? O que Deus quer me mostrar com essa dor? A sala 3 era fria, iluminada demais. A luz refletia cada detalhe das lesões e tornava tudo ainda mais cruel. Camila tremia, não só de medo, mas de vergonha. Se sentia exposta, deformada, como se estivesse perdendo a própria identidade. Dr. Renato colocou luvas, levantou o queixo dela suavemente e estudou a área ao redor da boca. As lesões pareciam ligadas, quase como se um caminho subterrâneo unisse uma à outra. Era impossível para Camila não perceber a expressão dele endurecendo. Doutor, isso é grave? Ela perguntou, quase sussurrando. Ele não respondeu. Não porque não quis, mas porque não sabia ainda. E isso a apavorou mais do que qualquer diagnóstico. Enquanto examinava, Renato aproximou a luz da maior das lesões. Um nódulo avermelhado perto do lábio inferior. O local parecia pulsar, como se houvesse pressão interna. E então algo aconteceu. Uma pequena gota transparente correu sozinha pela lateral da espinha, sem que ninguém encostasse. Juliana engasgou de susto. Camila levou as 2 mãos ao peito, sentindo o coração disparar. Eu não aguento mais essa dor. Ela chorou. Renato respirou fundo, tentando manter a calma. Camila, vou pedir exames agora. Rápido. Isso não é um caso comum. A gente precisa entender a origem antes que avance ainda mais. O tom dele era sério demais. A sala inteira ficou em silêncio. Ele pediu hemograma completo, cultura, imagem facial, tudo urgente. Juliana saiu correndo para agilizar. Camila ficou sozinha por alguns segundos, olhando para o próprio reflexo no visor metálico do equipamento. A imagem a apunhalou. Será que eu vou morrer? Será que isso é a minha hora?
Será que Deus ainda lembra de mim? Lembrou-se do trabalho perdido recentemente, da falta de dinheiro para procurar ajuda antes, de como sempre acreditou que bastava aguentar e tudo melhoraria. Mas agora parecia tarde demais. Quando Renato voltou, não trouxe conforto. Camila, vou ser direto com você. Algo aqui não bate com o padrão de nenhuma infecção simples. Ela sentiu o estômago afundar. Como assim? Renato mostrou a imagem ampliada feita na sala de triagem. As espinhas pareciam ter pequenas sombras internas, como se houvesse algo dentro delas, pressionando a pele por baixo. Mas não eram insetos, não eram parasitas, não eram cistos normais. Era outra coisa, algo que poderia estar vindo de dentro para fora. Camila prendeu a respiração. O ar não entrava. Uma onda de pânico correu por ela. Renato percebeu. Ei, olha para mim. Você vai ficar bem. Eu prometo que não vou te deixar sozinha nisso. Ela tentou sorrir, mas a dor foi maior. Uma das lesões brilhou de novo, como se estivesse prestes a estourar. Renato segurou o queixo dela mais firme, aproximou a luz uma última vez e seus olhos se arregalaram. Ele viu algo que não deveria estar ali, algo que nenhum médico esperava ver dentro daquele tipo de lesão. A sala ficou gelada. Camila começou a tremer e antes que ele pudesse explicar o que era, o monitor ao lado apitou, chamando a atenção da equipe inteira. Se essa primeira cena te deixou arrepiado, comenta força e me conta de qual cidade você está assistindo essa história. O coração de Camila ainda estava acelerado quando o monitor apitou. O som metálico ecoou pela sala, cortando o ar como se anunciasse uma tragédia prestes a acontecer. Dr. Renato apertou o botão de pausa do aparelho, fez sinal para a equipe recuar e aproximou o rosto do dela novamente, sem esconder que estava assustado. As espinhas, agora sob a luz intensa, pareciam maiores, mais tensas, como se a pele estivesse lutando para segurá-las por dentro. A região ao redor estava quente, vermelha, e o contorno inferior começava a ficar arroxeado. Doutor, por que isso está piorando tão rápido? Camila perguntou, tentando não chorar. Mas a voz saiu, e fina, quebrada. Renato respirou fundo, ajeitou as luvas e respondeu com sinceridade desconfortável. Camila, eu ainda não sei, mas prometo que vou descobrir. Ele não dizia isso para todos os pacientes. Aquela frase dita daquele jeito era quase um voto de responsabilidade, um pacto. Juliana voltou com uma bandeja e entregou a ficha de internação urgente. Camila se encolheu na cadeira. Seu corpo inteiro tremia, não só pela dor física, mas pelo pânico crescente de que aquilo fosse algo irreversível. Renato fez sinal para que a equipe mantivesse distância enquanto ele analisava a imagem ampliada no tablet. Ele deslizou o dedo pela tela, aproximando uma das lesões. O foco mostrou a espinha maior, que antes só pulsava, mas agora parecia ter um ponto escuro central, profundo, quase como se fosse um poço. Isso não é normal, ele murmurou, mais para si do que para os outros. Camila ouviu mesmo assim e sentiu o estômago gelar. Será que estou sendo castigada? Será que Deus ainda olha por mim? Será que isso é o fim da minha história? Ela se lembrou de quando tudo começou. Uma ardência discreta no canto da boca, 2 dias seguidos. Achou que era alergia. Depois surgiram as primeiras bolhas pequenas. Ela ignorou. Não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha coragem de pedir ajuda. É só uma espinha, repetia para si mesma, tentando se convencer. E agora estava ali, com médicos assustados. Renato, chamou Juliana. O laboratório pediu confirmação. Eles nunca viram um padrão assim.
Ele arregalou os olhos. Se o laboratório estava confuso, era porque realmente havia algo muito incomum acontecendo. Renato se aproximou de Camila com uma delicadeza que contrastava com a tensão no ar. Camila, eu preciso que você me conte tudo, exatamente quando começou. Se teve febre, tontura, se tomou algum remédio, qualquer coisa, qualquer detalhe pode salvar sua vida. Ela fechou os olhos, tentando lembrar, mas sua mente embaralhada não ajudava. Eu senti uma dormência na lateral da boca, há uns 3 dias. Depois veio um ardor, depois isso. Juliana digita rápido no prontuário. Você comeu algo diferente? Foi picada por algum inseto? Perguntou Renato. Camila negou com a cabeça. Nada diferente. Mas eu estava trabalhando muito, dormindo mal. Talvez meu corpo tenha cansado. Renato mordeu o lábio inferior, um gesto que fazia sempre que estava preocupado. Camila, essas lesões não são resultado de cansaço. Aquilo perfurou o peito dela como uma flecha. Então o que é? Um tumor? Uma infecção rara? Algo que vai destruir meu rosto? Deus, por favor, não deixa isso acontecer comigo. Renato se afastou por alguns segundos, consultando outra tela. Depois, voltou com um tom de voz mais firme. Nós precisamos agir rápido. Vou pedir uma tomografia facial e exames de cultura profunda. Não quero arriscar. Camila apertou as mãos, suando frio. A dor parecia aumentar a cada minuto, como se algo estivesse crescendo dentro da pele. Doutor, eu vou ficar deformada? Ela perguntou de repente, no impulso. O silêncio que se seguiu foi pior do que uma resposta dura. Renato desviou os olhos apenas por meio segundo, mas esse meio segundo destruiu Camila por dentro. Ele evitava responder porque não tinha certeza, e a incerteza era o seu maior inimigo. Em seguida, ele se aproximou mais uma vez, ajoelhando ao lado dela, um gesto inesperado, quase íntimo, mas totalmente humano. Me ouve. Eu não vou deixar isso te destruir, tá me ouvindo? Eu tô aqui com você. Ela chorou. Chorou de dor física, de medo, de culpa, de vergonha, de tudo junto. Juliana colocou a mão no ombro dela e Camila se sentiu menos sozinha por alguns segundos. Renato pegou o algodão esterilizado e, com cuidado extremo, pressionou levemente uma das lesões menores, apenas para avaliar a consistência. Mas assim que pressionou, a espinha inchou subitamente, como se estivesse cheia de pressão interna. E então, uma pequena quantidade de líquido escorreu pela lateral, fina como uma lágrima. Camila soltou um grito curto. Juliana recuou. Renato apertou os dentes. Ele nunca tinha visto uma lesão reagir daquele jeito a tão pouca manipulação. Era como se algo estivesse empurrando de dentro para fora, furioso para sair. Camila colocou as 2 mãos sobre o peito, sentindo o coração acelerar. Eu tô piorando, né? Ela perguntou desesperada. Eu vou morrer? Renato respirou fundo, encarando-a com intensidade. Camila, não pensa nisso agora. A gente vai agir. Mas eu preciso descobrir a causa. Sem isso, não posso te salvar. A última frase bateu como um trovão na cabeça dela. Salvar. A palavra ecoou como se fosse final de vida. Renato começou a falar com Juliana sobre isolar a paciente, ao menos temporariamente, para evitar risco de contaminação, mesmo sem saber se era contagioso. Camila ouviu. E aquilo a fez sentir como se estivesse sendo colocada para longe do mundo. Mais uma vez. Por que Deus deixa a gente sofrer? Tanto antes de ajudar? Até quando eu preciso aguentar? Renato voltou-se para ela e disse, Camila, por favor, respira fundo. Vou te explicar tudo assim que os exames chegarem. Mas, já adianto, isso não começou aqui. Não começou na boca. Ela arregalou os olhos. Como assim?
Renato hesitou antes de responder, e essa hesitação foi mais dolorosa que a própria inflamação. Os padrões mostram que as lesões estão conectadas e que a origem está em outra parte do seu corpo. Camila sentiu a alma afundar. Outra parte do corpo, o que mais estaria sendo destruído por dentro. Antes que conseguisse formular outra pergunta, um novo alarme soou no monitor. A lesão maior começou a pulsar de novo, mais forte do que antes. Renato se ergueu num pulo, abriu a gaveta de emergência e chamou: Juliana, prepara tudo, isso vai evoluir rápido. Camila entrou em pânico, e enquanto a equipe corria ao redor, ela sentiu uma ardência tão profunda que quase perdeu o ar. E então, algo dentro da pele dela se moveu novamente. Se essa história está te arrepiando, comenta a palavra fé aí para fortalecer a Camila. A sala estava cheia de tensão quando Renato pediu que preparassem tudo para conter a evolução rápida da inflamação. As luzes fortes refletiam diretamente na boca de Camila, tornando tudo ainda mais grotesco, mais cruel, mais evidente. As espinhas agora pareciam maiores, algumas com pontos escuros que pareciam profundos, quase como portas para algo que não deveria existir. Mas enquanto a equipe se movimentava freneticamente, Camila se encolheu na cadeira, abraçando o próprio corpo. A dor na boca latejava, mas outra dor, aquela mais antiga, mais escondida, começou a latejar junto. Por que tudo na minha vida sempre teve que doer tanto? Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda olha para mim? Renato parou por um segundo ao vê-la tão encolhida. Ele percebeu que precisava entender mais do que apenas os sintomas físicos. Havia uma história inteira por trás daquela mulher. Camila, me fala mais sobre quando começaram os primeiros sinais. Tudo importa agora. Ela demorou para responder. Seus olhos estavam marejados não só pela dor física, mas pela avalanche emocional que começava a se formar. Foi há 3 dias, mas acho que começou bem antes disso. Renato franziu a testa. Antes? Como assim? Camila respirou fundo, sentindo a pele esticar dolorosamente ao redor da boca. Eu sempre tive machucadinhos nos cantos da boca, desde muito tempo, mas eu ignorava. Não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha ajuda. Achei que era só estresse. Renato se aproximou mais, tentando captar cada detalhe. Quanto tempo exatamente? Ela olhou para baixo, como se estivesse com vergonha da própria resposta. Eu acho que começou há alguns meses, mas aí piorou e eu não consegui mais esconder. Renato trocou um olhar tenso com Juliana. Meses. Isso complicava tudo. Camila, você percebeu alguma coisa estranha na pele antes disso? Alguma alergia? Algum produto, algum ferimento? Ela balançou a cabeça. E então, como se fosse puxada por uma força invisível, sua mente voltou para algo que ela jamais queria lembrar. Teve uma coisa assim. Renato se inclinou imediatamente. O quê? Camila fechou os olhos com força. Os ombros tremiam. Eu trabalhava em um mercado e um dia, o gerente me mandou limpar a câmara fria depois que um encanamento estourou. Tinha um líquido estranho no chão. Ele me deu só um pano e mandou entrar. Eu fiquei lá dentro por quase 1 hora, sem máscara, sem luva, sem nada. Renato congelou. Juliana também. Camila, ele disse lentamente. Que líquido era esse? Ela balançou a cabeça. Eu não sei. Ele gritou comigo quando perguntei. Disse que eu tinha que parar de frescura se quisesse continuar no emprego. O silêncio que se seguiu foi pesado. Muito pesado. Juliana apertou os olhos, revoltada. Renato segurou firme no tablet, tentando controlar a fúria. Aquela era a outra parte da história que ele precisava. O gatilho oculto,
o ponto que ninguém sabia, e ao mesmo tempo o peso da injustiça esmagava Camila. De novo. Por que ninguém nunca me protegeu? Por que a vida sempre me colocou na posição de aguentar, aguentar e aguentar? Renato voltou-se para ela, a expressão ainda séria. Camila, isso é muito importante. Você inalou vapores? Tinha cheiro forte? Ela assentiu lentamente. Sim, ardido. Meu nariz ardeu por dias e depois disso comecei a ter sensações estranhas na pele, formigamentos, mas achei que era coisa da minha cabeça. Renato respirou fundo. Ele já tinha visto histórias assim antes. Histórias de negligência, exploração, abuso de poder. Histórias que sempre terminavam com alguém sofrendo as consequências que não merecia. E agora estava diante dele outra vítima. Outra história de dor silenciosa. Ele voltou a examinar as lesões. Dessa vez com um olhar completamente diferente. Agora, ele não estava apenas vendo inflamações. Estava vendo anos de descaso acumulados embaixo da pele. Camila, isso que você respirou pode estar relacionado a tudo isso. Estamos lidando com algo mais profundo do que apenas inflamações superficiais. Ela engoliu seco. Doutor, isso vai me matar? Renato hesitou. Camila percebeu. Eu só preciso dos exames para te responder com certeza. Mas eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez não tentou esconder. As lágrimas escorriam sem controle, misturando-se com o suor frio e com a sensação de que seu corpo estava colapsando. Juliana colocou a mão no ombro dela, com carinho. Você não tá sozinha aqui, viu? A gente tá contigo. Camila respirou fundo, sentindo a presença delas como um abraço que não tinha recebido em muitos anos. Mas antes que esse momento pudesse durar, Renato recebeu uma notificação no tablet. Os primeiros resultados parciais tinham chegado. Ele clicou, leu, e sua expressão mudou completamente. Meu Deus! Juliana se aproximou rapidamente. O que foi? Renato virou a tela para ela. As lesões não eram apenas superficiais. Havia canais internos, como se a inflamação tivesse aberto túneis por baixo da pele, conectando a boca à região do maxilar. Camila viu o desespero silencioso nos olhos de ambos e percebeu que era mais grave do que eles queriam admitir. O que isso significa? Ela perguntou, a voz quase sumindo. Renato não respondeu de imediato. Ele simplesmente se virou, caminhou até a porta e disse, prepara a tomografia agora. Camila sentiu as pernas formigarem. Seu coração bateu tão forte que parecia sair pela garganta. Deus, se o Senhor ainda está comigo, por favor, não me abandona agora. E enquanto a equipe corria, uma das maiores lesões em sua boca inchou de novo, como se algo dentro dela estivesse prestes a romper. Se você está sentindo essa dor junto com a Camila, comenta "Eu creio". Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente e fortalece nossa comunidade de fé. A maca deslizou pelo corredor enquanto Camila era levada para a tomografia. Cada passo das rodas ecoava como se fosse um anúncio do pior. O corredor branco parecia mais comprido que o normal. As pessoas se afastavam quando viam seu rosto, e aquilo a fazia afundar ainda mais em si mesma. Juliana caminhava ao lado, segurando sua mão com firmeza para impedir que ela desabasse no caminho. Camila, você vai conseguir. É só mais um exame. Eu não sei se quero ver o que tem lá dentro. Camila disse com a voz falhando ao atravessar a dor. Ela tentava manter a mão longe da boca, porque qualquer toque fazia a região queimar como brasa. As lesões tinham aumentado desde o capítulo anterior. Era como se cada minuto fosse uma luta entre a pele e algo dentro dela tentando escapar. Dr. Renato já estava na sala da tomografia, com as mangas arregaçadas e o tablet na mão.
Ele caminhava de um lado para o outro, claramente irritado com algo, provavelmente com a própria incapacidade de entender aquilo rápido o suficiente. Quando Camila entrou, ele forçou um sorriso que não enganava ninguém. Vamos fazer isso logo. Quanto antes soubermos, melhor. A máquina parecia um túnel frio e silencioso. Camila engoliu seco, sentindo a garganta arranhar. Será que eu vou sair viva dessa sala? Será que Deus ainda está ouvindo as minhas orações? Ela foi colocada cuidadosamente sobre a mesa. As lesões repuxaram sua pele e ela soltou um gemido involuntário. Renato imediatamente se aproximou e ajustou o apoio de cabeça para não pressionar a região inflamada. Respira fundo. Eu tô aqui. Camila tentou, mas era difícil. Tudo que ela conseguia pensar era na sensação horrível de algo correndo por baixo da pele ao redor da boca, como se houvesse uma pressão constante lutando para se expandir. A máquina começou a funcionar. O barulho mecânico encheu a sala. Renato observava as primeiras imagens surgirem na tela. Quanto mais o exame avançava, mais sua expressão mudava. A mandíbula de Camila doía. Ela sentia como se algo estivesse empurrando por dentro do osso. Meu Deus, o que é isso? Renato tentou não demonstrar, mas Juliana percebeu a tensão no rosto dele. Renato, ela sussurrou. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. A imagem final apareceu. E por alguns segundos, ninguém respirou. No visor digital, era possível ver claramente que as lesões externas estavam conectadas a estruturas profundas, canais inflamados que corriam pelo maxilar inferior, quase como raízes de uma árvore doente. Cada espinha parecia ser a ponta visível de algo muito pior por dentro. Camila percebeu que o silêncio estava diferente, pesado, denso, assustador. Doutor, fala alguma coisa. Eu estou implorando. Renato soltou o ar devagar, tentando montar a frase na cabeça antes de deixá-la escapar. Camila, isso que você tem não começou aqui e não é superficial. Ela ficou pálida. Então veio de onde? Renato aproximou a tela do rosto dela, mas segurou o impulso de mostrar tudo de uma vez. Ele sabia que aquilo ia destruí-la emocionalmente. Esses canais, ele disse apontando para as linhas escuras no exame. Eles mostram que existe um foco interno. Alguma coisa no seu corpo está reagindo e empurrando tudo para a superfície. Camila apertou os dedos com força, sentindo a alma tremer. Doutor, isso é câncer? Ainda não sabemos, mas não parece um tumor comum. O coração de Camila bateu tão forte que ela sentiu o pulso nos ouvidos. A verdade vaga era pior do que qualquer diagnóstico, porque deixava espaço para a imaginação, e a imaginação dela sempre era cruel consigo mesma. Juliana se aproximou e limpou o suor da testa dela. Você não vai passar por isso sozinha, ouviu? Eu tenho medo. Medo de acordar e não reconhecer mais meu rosto. Medo de morrer. Renato não suportou ver a cena. A injustiça da vida de Camila vinha à tona em cada palavra. Camila, você não vai morrer. Não enquanto eu puder lutar por você. A frase parecia forte, mas o olhar dele deixava claro. Ele ainda não tinha certeza. Ele pediu para que a equipe imprimisse cópias para enviar ao laboratório especializado e chamou de imediato o diretor clínico. É urgente, muito urgente, disse ele pelo telefone. Camila já não ouvia mais nada com clareza. Sua mente estava longe, presa em lembranças dolorosas. O gerente gritando, o cheiro químico da câmara fria, os dias em que dormia mal para economizar, o medo constante de perder o emprego, o ex-namorado que dizia que ela era relaxada, a mãe que morreu cedo e deixou mais perguntas do que respostas. Será que a culpa é minha?
Será que eu trouxe isso para mim? Por que Deus deixou eu ser tão humilhada antes? E agora isso? Ela chorou silenciosamente enquanto Renato falava com o diretor. Quando acabou, ele se ajoelhou diante dela, no mesmo nível dos olhos. Camila, quero que você confie em mim. O que quer que esteja acontecendo, nós vamos descobrir. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Importante. Ela limpou as lágrimas. Pergunta. Renato hesitou por um segundo. Além da câmara fria, aconteceu alguma outra coisa com você nos últimos meses? Alguma queda? Alguma exposição? Alguma ferida? Algum machucado? Camila procurou na memória. E então algo surgiu. Algo que ela queria esquecer. O ar sumiu dos pulmões. Doutor, teve sim, mas eu nunca contei para ninguém. Renato ficou imóvel. O que aconteceu, Camila? Ela olhou fixamente para ele. E antes que pudesse responder, uma das maiores lesões em sua boca incha violentamente, dobrando de tamanho em segundos. Juliana grita: Renato, tá aumentando! Renato se levantou de um salto. Os monitores dispararam. A explosão emocional e física estava só começando. Se você está aqui sentindo o coração apertar por essa história, comenta Força Camila. A sala virou caos em segundos. A maior lesão da boca de Camila inflou como um balão prestes a estourar, a pele brilhando, tensa, grotesca. Juliana correu para ajustar o aparelho, enquanto Renato tentava impedir que ela tocasse no rosto, com medo de que qualquer pressão causasse algo irreversível. Camila, olha para mim, respira fundo, não toca. Renato repetia, tentando esconder o pânico. O pulso dela estava acelerado demais. O ar parecia impossível de puxar. As lágrimas escorriam por reflexo, parte pela dor, parte pelo desespero. Enquanto tudo acontecia, a porta da sala abriu com força e o celular de Camila, que estava com Juliana, começou a tocar. A tela piscava. Márcia, madrasta. Juliana atendeu, vendo que Camila estava incapaz. Alô? Aqui é a enfermeira Juliana. A Camila está em atendimento emergente. A voz do outro lado interrompeu trêmula. Ela está no hospital? Meu Deus, aconteceu. Aconteceu com ela também, não é? Juliana congelou. Renato virou lentamente o rosto, percebendo o perigo daquelas palavras. Como assim também? Juliana perguntou com medo do que viria. Do outro lado, a madrasta parecia prestes a desmoronar. A mãe dela, a mãe da Camila, teve algo parecido, não igual, mas começou do mesmo jeito, na boca, e depois se espalhou. Juliana abriu os olhos em choque. A informação atravessou o coração de Camila, mesmo sem ouvir a ligação inteira. Ela reconheceu a voz da madrasta e entendeu uma parte da conversa. Minha mãe... Renato pegou o telefone da mão da enfermeira e falou firme. O que exatamente aconteceu com a mãe dela? Preciso saber agora. Márcia começou a chorar. Eu não queria assustar a Camila. Por isso nunca contei. Mas a mãe dela começou com feridas pequenas, depois viraram lesões. Os médicos nunca souberam a causa, mas disseram que ela tinha sido exposta a algo tóxico anos antes. O sangue de Renato gelou. Tóxico? Como assim? A mãe dela trabalhava onde? Em uma fábrica de tintas. Ela limpava tanques, sem proteção, respirava os vapores. Renato fechou os olhos com força. Era exatamente o mesmo padrão da câmara fria do mercado. Exposição química prolongada, inflamação silenciosa, degeneração progressiva. E agora? Camila estava repetindo o destino da própria mãe. Ele devolveu o telefone a Juliana e se aproximou de Camila, ajoelhando novamente, desta vez mais sério, mais pesado, mais humano. Camila, preciso que você ouça isso com calma, mas sua mãe teve um problema parecido. Ela arregalou os olhos com lágrimas escorrendo.
Mãe. A voz saiu quase irreconhecível. Ela foi exposta a produtos tóxicos, assim como você. O mundo de Camila pareceu desabar. Cada palavra era um golpe no peito. Deus, é isso? É esse o destino da minha família? Eu vou passar pelo mesmo? Eu vou desaparecer como ela desapareceu? A dor física perdeu força diante da dor emocional que começou a invadir cada pedacinho do corpo dela. Juliana segurou sua mão com mais firmeza, mas Camila tremia tanto que parecia estar entrando em choque. Renato respirou fundo, tentando manter o controle. Camila, presta atenção. Isso não significa que você vai seguir o mesmo caminho. A medicina avançou e você veio cedo. A gente pode tentar coisas que sua mãe não teve. Ela balançou a cabeça, chorando. Eu não sabia, ninguém me contou. Por quê? As palavras vieram num sussurro destruído. Porque ninguém nunca me amou o bastante para me avisar. Renato engoliu seco. Aquilo cortou até ele. Márcia ainda estava na ligação, ouvindo tudo sem coragem de falar. Juliana desligou devagar, entendendo que aquela conversa já tinha feito mais estrago do que solução. Renato pediu à equipe que retirasse todos da sala. Deixem a gente sozinhos por 2 minutos. Quando ficaram só os 3, ele se aproximou com sinceridade crua. Camila, isso tudo que você passou, ninguém merecia. Mas eu preciso que você use toda a sua força agora. Não por mim, por você. Ela chorou mais forte. Eu tô cansada, doutor. A vida toda eu só apanhei da pobreza, dos outros, da falta de amor. Agora isso. Eu não tenho mais força. Renato apertou levemente o ombro dela. Então empresta a minha. Enquanto você não tiver a sua, eu te dou a minha. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois conseguiu murmurar. Por que você está sendo tão bom para mim? Renato hesitou, mas então respondeu a verdade. Porque alguém precisa ser. As lesões voltaram a latejar. Uma pequena fissura abriu na borda da maior e uma gota espessa começou a escapar. Renato se levantou num impulso. Juliana, instrumentos, ela está em risco agora. Camila sentiu a pele repuxar, como se algo estivesse prestes a romper dentro da boca. A sensação de pressão interna era tão forte que ela se apoiou na cadeira com medo de desmaiar. A máquina de tomografia ainda estava ligada, registrando as últimas imagens. Renato olhou para a tela e algo novo apareceu. Algo que fez o rosto dele perder toda a cor. Meu Deus! Juliana correu até ele. O que foi, Renato? Ele encarou a imagem sem conseguir piscar. Isso não deveria estar aqui. Isso não é normal. Camila arregalou os olhos. O que tem aí dentro? Renato respirou fundo. Camila, parece que isso não veio só da exposição química. Ela sentiu o coração parar por um segundo. Então veio de onde? Renato deu um passo para trás, como se ainda estivesse processando o absurdo do que acabara de ver. Camila, isso parece ter começado muito antes, anos antes, talvez desde a adolescência. O choque foi tão grande que Camila ficou sem ar. E antes que ela pudesse reagir, a lesão maior vibrou, inchando ainda mais, como se estivesse prestes a romper ali, na frente deles. Se essa revelação te deixou arrepiado, comenta eu tô aqui. A pele ao redor da boca de Camila parecia viva, pulsando como um coração exposto. A maior lesão ameaçava estourar a qualquer segundo e o ar pesado da sala deixava tudo ainda mais sufocante. Juliana correu para ajustar o suporte de oxigênio enquanto Renato se aproximava devagar, com a expressão de alguém que acabara de encarar algo impossível. Camila tentava respirar, mas cada movimento da mandíbula fazia a dor explodir por dentro, como se lâminas invisíveis rasgassem sua carne.
Doutor, diz o que está acontecendo, por favor. Ela implorou, sem forças. Renato passou a mão no cabelo, nervoso. Ele não conseguia tirar os olhos da imagem da tomografia exibida na tela grande. Camila, você precisa ouvir isso com calma, mas o que aparece aqui é completamente fora do padrão. Ela engoliu seco, mesmo sabendo que engolir faria a dor aumentar. Fala. Renato apontou para a imagem ampliada. Os canais inflamados que ligavam as lesões não vinham apenas da parte interna do lábio. Eles se aprofundavam, seguindo para estruturas muito mais internas, quase chegando à região do pescoço. Juliana prendeu a respiração. Camila sentiu as mãos suarem. Isso aqui, Renato continuou, não começou nos últimos dias, nem nos últimos meses. Ela apertou os dedos com força, tentando impedir o pânico de tomar conta. Então, quando começou? Renato hesitou, mas Camila percebeu. Ele estava com medo da própria resposta. Pelos sinais do tecido, parece que começou há anos, talvez muitos anos. O mundo de Camila parou. O corpo inteiro dela travou. Há anos, ela repetiu, como se não conseguisse acreditar. Juliana colocou a mão nas costas dela, tentando transmitir algum conforto. Calma, Camila. Respira. Mas Camila não conseguia respirar. O ar simplesmente não vinha. A cabeça rodou como se tudo estivesse desabando dentro dela. Isso estava em mim. Esse tempo todo, eu carreguei essa doença dentro sem saber. Por que Deus não me mostrou antes? Por quê? Renato fechou o tablet e se aproximou. Camila, alguma coisa aconteceu com você na adolescência? Alguma queda? Alguma mordida? Alguma alergia persistente? Algum machucado que nunca sarou totalmente? Ela tentava puxar lembranças, mas tudo vinha em flashes desconexos. A escola, os empurrões no corredor, o bullying, o ex-namorado agressivo que a acusava de não se cuidar, as feridas que escondia com maquiagem barata. E então, um pensamento atravessou sua mente como um raio. Aquela noite, ela se encolheu como se tivesse levado um soco no estômago. Renato percebeu no mesmo instante. Camila, lembrou de algo? Ela balançou a cabeça rápido demais, como se quisesse apagar a própria memória. Não, eu não quero falar disso. Renato aproximou o rosto, falando num tom firme, mas cheio de empatia. Camila, sua vida depende disso. Eu preciso saber. Juliana segurou a mão dela com força. A gente está do seu lado. Camila respirou fundo com dificuldade. Os olhos começaram a marejar. Eu tinha 17 anos. Ela começou com a voz quebrada. E houve uma briga na saída da escola. Eu caí. Bati o rosto no chão e teve sangue. Muito sangue. Fiquei com um corte na boca que demorou semanas para cicatrizar. Renato cerrou os olhos. Você recebeu atendimento médico naquela época? Ela negou com a cabeça. Não, minha mãe trabalhava demais. Eu só passei álcool e doeu por dias. Juliana suspirou, sentindo a dor emocional atravessar o corpo. Renato voltou à tela da tomografia. Camila, isso faz sentido. Se uma pequena quantidade de material tóxico da fábrica entrou naquela ferida, ou se você teve alguma contaminação que ficou latente... Ele fechou a frase com um silêncio que dizia tudo. Isso pode ter ficado adormecido dentro de você. E agora está ativado. Camila tentou falar, mas a dor aumentou tão rápido que ela levou a mão ao rosto, esquecendo do que Renato pedira antes. Não toca! Ele gritou, segurando seu pulso no ar. Ela congelou, assustada. Se tocar, pode romper, disse ele, olhando fixamente para a maior lesão, que estava agora enrijecida, brilhante. Camila chorou, tremendo dos pés à cabeça. Deus, por favor,
Não deixa isso acontecer comigo. Não deixa eu morrer assim. Renato levantou-se e começou a preparar uma seringa especial. Juliana arregalou os olhos. Renato, você vai fazer isso agora? Sem o laudo final? Eu não tenho escolha. Ela pode entrar em septicemia se isso romper. Camila arregalou os olhos. O que é isso? Uma infecção no sangue, muito perigosa. O coração dela disparou. Renato aproximou a seringa, mas antes que pudesse encostar, algo aconteceu. A maior lesão tremeu, simplesmente tremeu, como se houvesse pressão interna tentando explodir. Juliana recuou, colocando a mão na boca para não gritar. Renato deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Não, não... Pode ser. Camila, assustada, perguntou entre lágrimas. O que tem aí dentro, doutor? Renato respirou fundo, tentando recuperar o controle. Camila, seja o que for, está avançando mais rápido do que eu previ. A gente precisa te levar para isolamento e preparar uma intervenção agora. Camila sentiu o chão desaparecer. Eu vou morrer? Renato segurou o queixo dela com cuidado, olhando nos olhos. Enquanto eu estiver aqui, não. Mas mesmo dizendo isso, a dúvida estava no olhar dele. E antes que pudessem mover a maca, a lesão maior rasgou uma microfissura, liberando um filete de líquido escuro. E a sala inteira congelou. Se o seu coração apertou por Camila, comenta fé em Deus. A microfissura na maior lesão liberou um filete escuro que deslizou pela pele de Camila como tinta queimando. Juliana soltou um grito contido, levando a mão à boca, enquanto Renato reagiu num impulso desesperado. Com pressa, agora! Ele pressionou uma gaze estéril contra a abertura, com extremo cuidado para não provocar ruptura total. Camila soltou um gemido profundo, uma mistura de dor física e pavor absoluto. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Doutor, o que é isso? O que é isso? A voz dela tremia como se estivesse à beira de um ataque de pânico. Renato tentou manter a expressão firme, mas não conseguiu esconder a tensão na testa. Camila, respira. Respira comigo. Isso não pode abrir mais ou você corre risco sério. Olha para mim. Ela tentava seguir. Mas a dor era tão intensa que o peito dela não obedecia. A respiração vinha em soluços, curtas, desorganizadas. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Sempre eu? Deus? Por quê? De repente, o diretor clínico entrou na sala chamado às pressas. Dr. Augusto. Um homem de 50 e poucos anos, experiente, respeitado e extremamente cético quanto a qualquer caso fora do padrão. Ele se aproximou da maca, analisou as lesões, olhou os exames e franziu o senho imediatamente. Isso não parece uma reação comum. Renato, o que você acha que está lhe dando aqui? Renato falou baixinho, para não assustar ainda mais Camila. Uma resposta inflamatória profunda, provavelmente ligação com exposição química antiga e algo que ficou encapsulado por anos. Augusto colocou as mãos na cintura, perplexo. Encapsulado onde? Renato apontou para o visor. Na região interna da mandíbula. Veja estes canais. Eles não são naturais. Camila ouviu aquilo e seu coração gelou. Canais? Dentro da minha cara? Desde quando? Renato continuou. Isso pode explicar por que a evolução está tão acelerada. O material interno está pressionando para sair. Ela está à beira de ruptura total. Augusto suspirou fundo. A gravidade da situação finalmente o atingindo. Se isso se romper por dentro, é uma corrida contra a morte. Camila arregalou os olhos, o corpo inteiro ficando rígido. Morrer? A palavra escapou de sua boca entre soluços. Eu não quero morrer. Juliana correu para segurar sua mão. Ei, calma,
Calma, Camila. A gente tá com você. Você vai lutar, ouviu? Deus tá vendo sua força. Mas Camila chorava compulsivamente. Não era só medo da morte, era medo do abandono, do destino repetido da mãe. Medo de ser esquecida, medo de ser mais uma história triste que ninguém quis ouvir a tempo. Renato se inclinou para perto dela com um tom mais firme. Olha para mim, eu preciso que você seja forte agora. A gente não terminou. Eu ainda não tive todas as respostas. E eu prometi que não ia deixar isso te destruir. Camila tentava se acalmar, mas quando abriu a boca, sentiu a pele puxar com tanta força que um gemido escapou. Doutor, tá queimando. Renato assentiu. Eu sei, seu corpo está reagindo, mas eu preciso fazer uma contenção médica agora, ou isso vai avançar. Ele começou a preparar uma solução tópica especial, enquanto Augusto organizava protocolos de emergência. Juliana se aproximou do diretor. Isso tem que ir para isolamento, certo? Augusto confirmou. Imediatamente, e equipe reduzida, até sabermos se há risco de contaminação. A frase caiu como uma faca no coração de Camila. Isolamento? Ela repetiu, os olhos arregalados. Eu vou ficar sozinha? Renato segurou sua mão. Não completamente. Eu vou estar com você, mas precisamos proteger você e todos ao redor. Ela balançou a cabeça desesperada. Não me deixa sozinha, doutor. Por favor. Eu já passei minha vida toda sendo deixada para trás. Por favor. Renato fechou os olhos por um instante, como quem absorvia uma tempestade emocional inteira. Camila, eu não vou te abandonar. Você ouviu? Eu não vou. Juliana colocou a mão no ombro dela. E eu também não. Mas mesmo com o carinho, Camila tremia de medo, lembrando de tudo que tinha perdido, de tudo que ninguém nunca explicou para ela, de todo o amor que nunca recebeu. Deus, por favor, não afasta ninguém de mim agora. Eu não aguento mais perder. O diretor se aproximou. Renato, precisamos decidir. Intervenção agora ou risco de ruptura? Renato não tirou os olhos de Camila. Intervenção, agora. A palavra ecoou pela sala. Juliana correu para preparar os materiais restritos. Renato aproximou a mão da lesão, analisando o ponto da fissura. A pressão interna aumentava. A pele tremia com cada batida cardíaca. Ele respirou fundo. Camila, isso vai doer, mas é necessário. Ela apertou os olhos, sentindo o suor escorrer pelo pescoço. Eu confio. Renato posicionou o instrumento de contenção, e no exato segundo em que encostou, a lesão inteira se contraiu violentamente, como um músculo involuntário tentando expulsar algo. Juliana deu um passo para trás. Augusto murmurou. Isso é impossível. Renato arregalou os olhos. Camila gritou, e antes que alguém pudesse reagir, a pele da lesão levantou, como se algo empurrasse de dentro para fora, e a sala inteira prendeu a respiração. Se você está aqui firme pela Camila, comenta eu creio em Deus. O ar da sala ficou tão pesado que parecia impossível respirar. A lesão levantou como se tivesse vida própria, empurrada de dentro para fora, a pele esticando ao máximo. Juliana levou a mão ao peito. O diretor recuou 2 passos e Renato congelou com o instrumento na mão. Camila apertou as laterais da maca, o corpo inteiro tremendo. A dor foi tão abrupta que um grito rasgou sua garganta antes que ela pudesse tentar segurar. Não toca nisso! Gritou Renato para Juliana, que quase correu para segurar o rosto da paciente. A lesão vibrou mais uma vez. Uma gota espessa escorreu. E então, silêncio completo. Não um silêncio normal. Um silêncio de pânico, de sala esperando o pior. Camila soluçou. Doutor, por favor, me diz o que está acontecendo comigo. Renato respirou fundo. Muito fundo.
Ele precisou de força para responder sem deixar a voz tremer. Camila, isso que está tentando sair não é só inflamação. Tem material interno, encapsulado, há muito tempo. Ela apertou os olhos, chorando. Eu vou perder meu rosto? Eu vou ficar deformada? Renato fechou a expressão, lutando contra a própria angústia. Eu vou fazer tudo para não deixar isso acontecer. Mas a verdade estava ali, brilhando no olhar dele. Ele não tinha certeza de nada. Juliana correu para ajustar o oxigênio. Camila estava hiperventilando. Calma, respira comigo, disse a enfermeira, colocando a mão no ombro dela. Renato se aproximou do ponto da fissura, com extremo cuidado. A pele estava tão fina que dava para ver uma sombra escura logo abaixo da superfície, como se algo estivesse pressionando para sair. Renato, chamou o diretor, isso é muito maior do que uma inflamação. Você já considerou contaminação antiga, sistêmica? Renato não tirou os olhos da lesão. Sim, e agora acredito que isso vem de muito antes. Camila começou a balançar a cabeça desesperada. Não, eu não quero isso. Renato segurou a mão dela rapidamente. Camila, olha para mim, você não vai passar. É por isso sozinha, eu prometo. Você promete mesmo? Prometo. As lágrimas dela caíam no avental hospitalar como gotas de desespero. Por que Deus está deixando minha vida virar isso? Será que Ele ainda me enxerga? Eu sou tão insignificante assim. A dor crescia como uma onda prestes a engolir tudo. Renato virou para o diretor. Vamos para a contenção imediata. Se isso romper sem controle, ela corre risco de septicemia. Augusto concordou com um aceno grave. Vamos levar para isolamento agora. Camila escutou a palavra isolamento pela segunda vez no mesmo dia e foi como um soco seco no estômago. Não, por favor, eu já fiquei sozinha a vida toda. Não me tranca, por favor. Renato fechou os olhos. Aquela frase atingiu o coração dele como uma flecha. Eu vou entrar com você. Eu não tenho obrigação nenhuma, mas eu vou. Camila abriu os olhos surpresa. Juliana sorriu de leve. Ele sempre faz isso quando o paciente precisa mais de gente do que de remédio. Camila chorou mais forte, mas agora não era só dor, era alívio. Era um fio de amor humano que ela não sentia há anos. Renato ajustou o equipamento e se aproximou da lesão novamente. Mas antes que pudesse encostar, o monitor apitou mais uma vez. Desta vez mais rápido, mais agressivo, como se estivesse denunciando algo grave dentro do corpo dela. Pressão subiu, gritou Juliana. Oxigênio caindo, completou. Renato soltou o instrumento e segurou o rosto de Camila sem tocá-la nas lesões. Camila, fica comigo, fica comigo. Ela tentou, mas a visão começou a ficar turva, borrada, como se o mundo estivesse se afastando. A dor se tornava tão profunda que já não parecia física, parecia entrar na alma. Deus, por favor, se o Senhor ainda me ouve, não me deixa morrer sozinha. Eu só queria viver. Eu só queria ser amada. O diretor correu para estabilizar os níveis. Juliana aumentou o oxigênio. Renato tremia. Algo raro, quase impossível. Ele agarrou o tablet e ampliou a última imagem da tomografia. E foi aí que ele viu, bem no fundo da região interna, onde a imagem quase não tinha nitidez. Havia um ponto estranho, uma sombra alongada. Algo que não deveria estar ali. Algo que parecia ter estado ali por muito tempo. Renato ficou completamente imóvel. Juliana percebeu na mesma hora. Renato, o que foi? Ele permaneceu olhando para a tela por longos segundos, antes de responder com a voz baixa, quase sem força. Isso não é só contaminação. Não é só química. Tem outra coisa aqui. Juliana se aproximou. O que é essa sombra? Parece um corpo estranho. Renato engoliu seco. Sim,
Camila ouviu aquilo mesmo no meio da tontura. Corpo estranho dentro de mim. Renato suspirou fundo. Camila, não quero te assustar, mas parece que algo ficou preso dentro do seu tecido muitos anos atrás. Ela arregalou os olhos, lutando para manter a consciência. Algo? Renato hesitou. Sim, algo que não faz sentido estar aí. E antes que ele pudesse explicar, a maior lesão inchou novamente, maior do que nunca, como se o algo dentro dela estivesse finalmente, desesperadamente, tentando sair. Se você está aqui firme pela Camila, comenta força e fé. A lesão maior pulsava como um coração doente, empurrando a pele para fora a cada batida. O ar da sala ficou tão denso que parecia impossível alguém respirar direito. Juliana apertou o suporte de oxigênio, tentando manter Camila consciente. O diretor tentava entender o que via na tela. E Renato estava parado, preso entre a necessidade de agir e o choque do que a tomografia revelava. Renato, precisamos decidir agora, gritou o Dr. Augusto. Se isso romper por baixo, ela entra em septicemia em minutos. Renato passou as mãos pelo rosto, tentando puxar de dentro de si uma coragem que parecia ter evaporado. Camila tremia, agarrada às laterais da maca. Sua visão ficava turva em ondas, como se estivesse prestes a desaparecer. Doutor, ela sussurrou fraco, diz a verdade. É algo que vai me matar? A pergunta caiu como uma pedra no chão. Renato segurou a mão dela sem luva dessa vez, só pele com pele, para que ela sentisse que não estava sozinha. Camila, você não vai morrer nas minhas mãos, eu não vou deixar. Mas mesmo enquanto dizia isso, o medo estava distribuído no rosto dele. E Camila percebeu. Ela chorou, e as lágrimas escorriam sobre as lesões menores, causando ardência que a fazia gritar de dor. Por que isso está acontecendo comigo? Por que minha mãe? E agora eu? Será que Deus me esqueceu? Juliana enxugou as lágrimas com cuidado, evitando tocar a pele inflamada. Ei, Deus está contigo. Respira comigo. Não desiste, Camila. Olha para mim. Fica aqui. Camila tentou puxar o ar, mas era como se tivesse um peso no peito impedindo tudo. Renato finalmente pegou o instrumento especial para a drenagem de emergência. Vamos para a sala de isolamento, agora. O diretor acenou e abriu caminho. A maca começou a ser empurrada rapidamente pelo corredor. O som das rodas ecoava como se anunciasse a urgência da situação. Pacientes e funcionários se afastavam ao ver o estado da boca de Camila. Alguns sussurravam. Meu Deus, o que é aquilo? Nunca vi nada assim. Coitada. E cada comentário era como uma facada emocional em Camila. Sempre fui olhada desse jeito. Como se eu fosse um problema. Como se eu fosse feia, indesejada. E agora isso. Renato percebeu as lágrimas escorrendo dela enquanto eram empurrados. Ele se inclinou. Eu estou aqui, olha para mim. Nada disso é culpa sua. A frase entrou fundo no peito dela, porque ninguém tinha dito aquilo para Camila antes. Nunca. Quando chegaram ao isolamento, a porta pesada se fechou atrás deles. A luz era fria demais, forte demais, quase cruel. O ambiente branco refletia cada sombra das lesões no rosto dela. Renato respirou fundo e se preparou. Camila, a gente vai tentar drenar. Se der certo, a pressão diminui. Se não der... Se não der, ela perguntou, engolindo o choro. Renato não respondeu, e isso foi pior do que qualquer diagnóstico. Ele se aproximou da lesão maior. O algo dentro dela parecia vivo, não por ser um ser, mas por estar em progressão. Estava avançando contra a pele como se fosse romper para fora a qualquer instante. Renato posicionou a seringa especial. Juliana ficou atrás, segurando o ombro de Camila. Respira, respira, meu amor, respira.
Camila fechou os olhos, sentindo sua garganta apertar. Se eu morrer, quem vai sentir minha falta? Será que minha mãe me vê de lá de cima? Será que Deus ainda está me segurando na mão? Renato colocou a ponta da seringa bem próxima da área onde a pele estava mais fina, quase translúcida. No 3, 1, 2, antes que ele dissesse 3, a lesão teve um espasmo violento, como se algo dentro dela tivesse empurrado com força brutal. A pele levantou, ficou branca na ponta, e um líquido escuro formou uma bolha prestes a explodir. Renato recuou 1 centímetro. Não! Ele gritou. Se eu perfurar agora, pode espalhar. Juliana congelou. Camila gritou de dor, se encolhendo na maca. Renato, ela vai desmaiar. Juliana alertou. Ele se aproximou do rosto dela. Camila, olha para mim. Não apaga. Fica comigo. Acorda. Mas ela estava perdendo a consciência. A dor era tão profunda que parecia que o corpo inteiro estava desligando. Os batimentos começaram a diminuir no monitor. Ela está baixando, disse o diretor alarmado. Renato, decide. Renato apertou o instrumento com tanta força que sua mão ficou branca. E então ele tomou a decisão mais arriscada da carreira. Juliana, prepara a anestesia local. A gente vai tentar outro ponto. Se eu errar, ela não volta. Juliana correu. Renato olhou para Camila, que estava com o rosto encharcado de suor e lágrimas. Camila, eu sei que você está ouvindo, mesmo que esteja longe. Segura minha voz. Eu tô aqui. Você não vai embora. Ela tentou abrir os olhos. Só conseguiu meio centímetro. Doutor, dói. Eu sei, mas... Você vai aguentar. Eu acredito em você. Ela respirou com dificuldade. Eu tenho medo... Renato apertou sua mão. Eu também tenho, mas a gente vai juntos. Juliana voltou com a anestesia. Renato aproximou novamente a seringa, mas agora mirando uma área lateral menos tensa e menos perigosa. Camila, no 3, 1, 2... Mas antes do 3, exatamente como antes, a lesão inteira inchou novamente, maior do que nunca, maior do que o próprio rosto poderia suportar. Juliana soltou um grito. O diretor deu 3 passos para trás. Renato travou o braço no ar. A pele esticou ao limite. E então, um ruído seco ecoou. Um estalo. A fissura abriu mais 1 milímetro e algo sólido, pressionou a superfície da pele, empurrando de dentro, tentando sair. O impossível começou a se tornar visível. Se o seu coração está apertado pela Camila, comenta força e amor. Isso ajuda o vídeo e fortalece nossa comunidade. A sala de isolamento parecia menor do que realmente era. As paredes brancas refletiam a luz fria diretamente no rosto de Camila, revelando cada lesão tensa, cada ponto vermelho, cada fissura prestes a romper. O clima era de desespero, de urgência absoluta. Renato continuava parado, a mão tremendo ao ver a coisa sólida empurrando a pele de dentro para fora. Era algo pequeno, mas denso, como se fosse um fragmento endurecido preso ali há anos, tentando vencer a resistência da pele. Juliana levou a mão ao peito. Renato, isso não é normal. Renato não respondeu. Ele não conseguia responder. Camila, mesmo semiconsciente, sentia a pressão absurda aumentando. Era como se uma força cruel empurrasse a carne por dentro, querendo rasgar tudo. Doutor, tira isso de mim, por favor. Ela sussurrou com a voz fraca, trêmula, partida. Renato respirou fundo e deu um passo à frente. Ele precisava agir ou perderia Camila ali mesmo. Preparem o campo. Vamos fazer o procedimento aqui, disse ele com firmeza que mascarava o próprio pânico. O diretor arregalou os olhos. Aqui, sem sedação total, você vai assumir esse risco? Renato foi direto.
Se esperarmos a sedação, ela pode morrer. Agora é a única janela que temos. Juliana correu para preparar o material estéril. O ar do ambiente parecia se mover mais devagar, como se o tempo estivesse pesando sobre todos. Camila lutou para abrir os olhos, mas só conseguiu meio segundo de foco. Eu tô com medo. Renato segurou a mão dela, dessa vez com força real, como quem segura alguém prestes a cair de um penhasco. Eu também tô, mas você não vai passar por isso sozinha. Ela chorou, tremendo, com o rosto molhado de suor, lágrimas e dor. Deus, por favor, eu sei que eu sou pequena, mas não me deixa morrer assim. Não me deixa morrer sem entender por quê. Renato se aproximou da lesão maior. O objeto interno parecia ter forma, não definida, não clara, mas algo rígido demais para ser natural. Ele posicionou a seringa especial de drenagem lateral, porque perfurar diretamente a área onde o sólido pressionava seria suicídio médico. Camila, eu vou fazer a primeira punção. Vai doer, mas é nossa chance. Ela segurou o lençol com força. Só não me deixa ir. Renato inspirou profundamente, manteve a mão firme e introduziu a agulha na lateral da lesão. Camila arqueou as costas, gritando, a dor atravessando o corpo como fogo. Juliana segurou seu braço. Tá quase, linda. Respira comigo, respira. A seringa começou a puxar o material interno. Um líquido, denso, viscoso, que não deveria existir no corpo humano. Renato apertou a mandíbula. Mais um pouco. Camila gritava, chorava, gemia, tentando não desmaiar. O monitor oscilava perigosamente. Então, de repente, a pressão interna mudou. Renato sentiu antes de ver. Juliana, segura ela. Tô segurando. A lesão inteira estremeceu, como se o corpo estivesse expulsando algo. O diretor deu um passo para trás, assustado. Renato manteve a seringa firme, drenando, até que um som baixo, quase um estalo interno, ecoou dentro da lesão, e o fragmento sólido se moveu, mais 1 milímetro, empurrando a pele como se fosse romper qualquer segundo. Camila soltou um grito tão alto que pareceu vir da alma. Doutor, tira isso de mim! Renato gritou de volta. Se eu puxar agora, você morre de infecção. Segura, Camila, segura! Ela chorava tanto que mal conseguia respirar. Seu corpo tremia. Suas mãos buscavam algo que não existia. O ar fugia. A alma parecia-se soltar do corpo. Deus, se ainda existe misericórdia para mim, faz isso parar. A drenagem continuava. A pressão diminuía em um ponto, mas aumentava em outro. O fragmento sólido voltou a se mover, empurrando de dentro, rasgando a pele de maneira quase visível. Renato não acreditava no que via. Isso está preso no tecido desde a adolescência. Isso é impossível. Juliana chorava enquanto segurava Camila. Renato, ela vai entrar em choque. Renato apertou a seringa ao máximo. Só mais um. Pouco! O monitor apitou. Camila perdeu parte da consciência. A cabeça pendeu para o lado. Camila, olha para mim! Você não vai apagar! Ele gritou. Nada. Camila mal conseguia manter os olhos abertos. Renato não tinha saída. Ele soltou a seringa e pegou outro instrumento. Uma pinça de contenção interna não invasiva, permitida para drenagem externa em superfície profunda. Juliana arregalou os olhos. Renato, isso é arriscado demais. Você pode... Se eu não fizer isso agora, ela morre. Camila, com o último fio de consciência, sussurrou, me salva. Renato se aproximou do ponto da fissura. E bem na hora em que encostou o instrumento, a pele da lesão rompeu mais 1 milímetro. A superfície levantou. Algo quase saiu. Juliana gritou. O diretor se chocou. Renato perdeu o fôlego.
O que estava ali dentro não era apenas um fragmento, era algo maior, muito maior, e estava prestes a emergir. Se você quer que Camila resista a essa dor insuportável, escreve nos comentários apenas: "Estou com você." O que estava prestes a sair da pele de Camila não parecia humano, não parecia algo que deveria estar em alguém vivo, não parecia algo que deveria existir em lugar nenhum. A lesão rasgada tremia como um músculo desesperado. O fragmento, agora claramente maior, pressionava a superfície, empurrando as camadas de pele como se tentasse escapar de um cativeiro que durou anos. Renato ficou imóvel, petrificado diante do que via. Juliana, com a mão na boca, não conseguia mais conter as lágrimas. O diretor, rígido, sussurrou algo quase inaudível. Isso é inacreditável." Camila gemia baixo, como se cada respiração fosse arrancada à força. Ela balançava a cabeça, perdida entre a dor e o medo, sem nem saber se estava totalmente consciente. "Doutor," ela murmurou com a voz fraca, falhando. Tira isso de mim." Renato se aproximou, mas o instrumento em sua mão tremia. Não era tremor de médico inexperiente. Era tremor de ser humano diante do impossível. "Camila, fica comigo. Eu tô com você. Eu tô com você." Aqueles olhos dela, tão cansados, tão quebrados, tão cheios de histórias que ninguém nunca ouviu, se abriram por um instante. Um instante longo o suficiente para ele ver que ela estava pendurada entre dois mundos. Renato engoliu seco. Ele sabia, se demorasse mais, ela não voltaria. "Juliana, estabiliza ela. Prepara soro. Aumenta o O2. Agora." Juliana correu. O diretor tentava coordenar os protocolos, mas até ele parecia perdido na cena. A pressão na lesão voltou a aumentar. A pele esticou até o limite. Um estalo interno ecoou, forte o suficiente para todos ouvirem. Camila gritou como se a alma estivesse sendo arrancada do corpo. Renato tomou sua decisão. Ele segurou firme o instrumento de contenção, respirou fundo e disse: "Camila, eu preciso de você aqui. Olha para mim, confia em mim." Ela tentou. Os olhos tremiam. A visão dela estava parcialmente apagada. Mas ela conseguiu enxergar o rosto dele, e isso bastou. Renato encostou o instrumento na borda da fissura, precisando agir antes que a ruptura fosse maior. A pele tremeu, o fragmento interno se moveu, e então... "Renato, os batimentos!" gritou o diretor. O monitor disparou sinais de alerta, batimentos acelerados, pressão despencando. Renato ignorou todos os alarmes. Seu foco era apenas ela. "Camila, não desmaia! Não faz isso comigo!" Ela tentou responder, mas o ar não vinha. A boca se abriu, a pele repuxou, o sangue começou a escorrer pela lateral da lesão. Renato posicionou o instrumento. "Eu vou puxar, agora." Juliana arregalou os olhos. "Renato, não! Sem mais drenagem! O tecido não aguenta!" Ele respondeu com uma fúria triste. "Se eu não tirar isso agora, ela morre." E então, ele introduziu o instrumento com precisão milimétrica na borda da fissura, não para perfurar, mas para estabilizar e controlar o material que tentava sair. A pele vibrou. Um som úmido ecoou. E algo, agora definitivamente maior, apareceu. Juliana deu um passo para trás, sem acreditar no que via. O diretor apertou os braços como se quisesse ter força para impedir o impossível. Renato murmurou estarrecido. Isso estava dentro dela. Por quantos anos? Camila, quase inconsciente, só conseguia dizer uma coisa: "Dói, dói, dói." Renato, com lágrimas nos olhos, lágrimas de médico que não aguenta mais ver tanta injustiça, respondeu: "Eu sei, meu amor, eu sei, mas você vai vencer isso. Eu prometo." O objeto interno
agora parcialmente exposto, parecia preso a fibras inflamadas. Não dava para ver forma completa, mas era rígido, opaco, denso. Nada parecido com cisto, abscesso ou inflamação comum. Era como um fragmento de algo que jamais deveria ter entrado no corpo humano. Renato tentou estabilizar a região, mas então o monitor apitou. Dessa vez, não em alerta lento, em aviso crítico. Juliana olhou para a tela. Renato, ela está caindo, pressão despencando. Renato soltou o instrumento e segurou o rosto dela, sem tocar as lesões, apenas sustentando sua cabeça. Camila, não me deixa! Olha para mim! Olha para mim! Mas os olhos dela começaram a virar. As mãos ficaram frouxas. O corpo amoleceu. O diretor correu para trazer o desfibrilador preventivo. Juliana ajustava o oxigênio chorando. Camila, fica com a gente! Renato estava desesperado. Ele pressionou o peito dela levemente, tentando estimulá-la. Não reanimação completa, mas um estímulo médico calculado. Camila, ouve a minha voz. Você não pode parar agora. Mas ela não reagia, não reagia. A pressão caía, o monitor gritava, o fragmento preso na lesão escorria sangue ao redor. A vida dela estava sumindo. Renato fez algo que nenhum médico faria por técnica, mas apenas por amor humano. Camila, olha nos meus olhos. Você não vai morrer assim. Eu não vou deixar. E então, o monitor deu um pico abrupto. Algo mudou. Renato olhou para a tela e ficou branco. Meu Deus, o que é isso? Juliana correu até ele. Renato, o que foi? Ele encarou o monitor e depois encarou a lesão e depois o fragmento exposto. O corpo dela está reagindo a isso de um jeito que eu nunca vi. Antes que ele pudesse explicar, Camila puxou um suspiro profundo, um único, mas completamente diferente. Como se o corpo estivesse lutando, e a lesão pulsou de novo. Se você acredita que Camila ainda pode vencer essa batalha, comenta, eu não desisto dela. O suspiro profundo que Camila puxou soou como o último ar antes de um mergulho sem volta. Juliana enxugou o suor da testa dela com cuidado, enquanto Renato tentava entender o que o monitor mostrava. Uma oscilação estranha, quase impossível. O coração dela estava fraco, mas ainda estava lutando. Renato aproximou o rosto dela, a voz forte, mas quebrada pela emoção. Camila, você me escuta? Fica comigo, não sai daí. Ela tentou abrir os olhos, mas falhou. As pálpebras pesavam como se tivessem toneladas. A respiração vinha em ondas curtas, rasgadas. As lesões ao redor da boca ainda pulsavam. E o fragmento, exposto, tremia como se estivesse prestes a se soltar. Renato, disse o diretor, tentando manter a frieza. Se isso continuar, ela não aguenta mais 3 minutos. Renato apertou os dentes. Então a gente muda o plano. Juliana arregalou os olhos. Mudar como? Ela tá fraca demais. Eu vou tentar estabilizar pelo lado interno. Renato, isso é arriscado demais. Você pode empurrar o fragmento para dentro, gritou Augusto. Renato respondeu com uma firmeza assustadora. Se eu não... Eu tentar, ela morre agora. Juliana colocou as 2 mãos sobre o peito, como se tentasse segurar o mundo inteiro. Deus, por favor, só essa vez não deixa ela perder. Camila estava alheia ao caos. Em algum lugar entre a consciência e o apagamento, ela via flashes da própria vida. Os gritos do gerente no mercado, a mãe chorando de dor antes de morrer, o ex-namorado dizendo que ela era fraqueza pura, as noites dormindo em silêncio, pedindo a Deus que tudo melhorasse. E nunca melhorou. Ela murmurou quase inaudível. Dói muito. Renato segurou o rosto dela, sem tocar as feridas,
apenas para que ela sentisse que alguém ali estava lutando por ela. Eu sei, meu amor, eu sei, mas você não vai desistir. Juliana palestrou. Os níveis estão caindo de novo. Renato pegou outro instrumento de contenção, um mais fino, próprio para drenagem profunda sem perfuração total. Ele olhou dentro da fissura aberta. O fragmento parecia maior agora, visível, rígido, e era estranho demais. Parecia ter bordas, parecia ter forma. Isso nunca deveria estar dentro de um ser humano. Ele repassou isso mentalmente enquanto sua mão tremia, mas ele sabia que não tinha mais escolha. Juliana, prepara suporte cardíaco. Eu vou tentar remover parte da pressão por dentro. Ela arregalou os olhos. Renato, você vai colocar o instrumento dentro do canal inflamado? Isso é loucura. Ele respondeu sem pensar. Louco é deixar ela morrer sem tentar. Camila balançou a cabeça. Fraca. Doutor, eu tô aqui. Se eu parar, promete que não me deixa sozinha. Renato sentiu o peito queimar. Prometo. Eu fico até o fim. Mas você não vai parar. Juliana chorou. O diretor fechou os olhos por alguns segundos. Renato posicionou o instrumento na fissura. O fragmento pareceu reagir, pressionando mais forte, como se lutasse contra a retirada. Renato prendeu a respiração. Agora! Ao encostar o instrumento no canal, Camila arqueou o corpo inteiro como se tivesse levado um choque elétrico. O monitor disparou, a pressão caiu, o oxigênio oscilou. Juliana segurou o rosto dela. Camila, olha para mim, não apaga! Mas a consciência dela escorregava. Ela ouvia vozes distantes. A sensação de cair num buraco frio, de estar sendo puxada para longe. Deus, por favor, se o Senhor ainda está aqui, eu preciso. E então, Renato conseguiu empurrar o instrumento pela fissura, sem rasgar mais pele, alcançando o ponto de pressão interna. Ele puxou. Camila soltou um grito tão profundo que ecoou por toda a sala. O fragmento se moveu mais 1 centímetro para fora. Juliana gritou, Renato, tá saindo! O diretor deu 2 passos para trás, chocado. Renato viu claramente agora. Não era um pedaço de osso, não era um cisto, não era tecido endurecido. Era algo mais denso, algo que parecia ter bordas angulosas. Ele não teve tempo de entender, porque no exato momento em que puxou um pouco mais, o sistema corporal de Camila entrou em colapso parcial. O corpo dela ficou mole, os olhos viraram, a respiração falhou. Renato, ela tá parando! Gritou Juliana. Renato soltou o instrumento e agarrou Camila, segurando-a como quem segura alguém prestes a ser arrancado da vida. Camila, não! Você não vai, não agora, não assim. Mas o monitor apitou, pressão 0, batimento caindo. Renato olhou para a tela desesperado e então, no último segundo, um único batimento forte apareceu, tão forte que fez o monitor vibrar. Juliana arregalou os olhos, Renato também. A lesão pulsou junto, como se o corpo estivesse lutando de volta, e o fragmento interno moveu-se sozinho mais uma vez, mas agora parecia prestes a sair completamente. Renato ficou em choque. Meu Deus! Camila, o que foi que você carregou dentro de você por tantos anos? A resposta viria no próximo capítulo. Se você acredita que Camila merece vencer essa batalha depois de tudo que sofreu, escreve nos comentários, eu não largo a Camila. O monitor continuava apitando em picos irregulares, oscilando entre a vida e o abismo. Camila estava completamente entregue, o corpo mole, a pele fria, as pálpebras sem forças. Juliana chorava sem conseguir esconder a emoção, e o diretor tentava manter a calma enquanto ajustava os parâmetros do suporte. Mas Renato estava ajoelhado ao lado da maca, segurando a mão de Camila com tanta força que parecia estar tentando puxá-la de volta para a vida. Camila,
Não me deixa. Você não vai morrer assim. Eu prometi que ia ficar com você até o fim. Mas ainda não é o fim. A lesão inchada ao redor da boca pulsou novamente. O fragmento preso dentro da pele avançou mais 1 centímetro, agora visível o suficiente para ninguém ter dúvidas. Aquilo era um corpo estranho real, sólido, completamente fora do lugar. Juliana gritou: "Renato, a pele está abrindo!" Renato respirou fundo, tomou coragem e se levantou. A maca tremeu com a respiração fraca de Camila. A vida dela era um fio. Renato colocou as 2 luvas novas, mãos firmes, coração em pedaços. Juliana, estabiliza o oxigênio. Diretor, prepara o suporte cardíaco emergencial. Se ela parar, eu volto com massagem torácica imediatamente. Renato, o diretor murmurou, isso pode matar ela. E não fazer nada também. Ele respondeu sem hesitar. Renato se inclinou sobre Camila, analisando a fissura. A borda estava completamente dilatada, o tecido fino como papel, vermelho, inflamado. O fragmento interno surgia como uma sombra sólida, algo que estava lá há muitos anos. Talvez desde a adolescência. A voz de Camila surgiu, quase invisível. Doutor, eu tô com medo. Renato sentiu o peito arder. Ajoelhou-se ao lado dela mais uma vez, encostando a testa na dela sem tocar nas feridas. Eu sei, mas você não vai morrer. Eu tô aqui. Deus está com você. A gente vai sair dessa juntos. A respiração dela tremeu. Os olhos se abriram por um segundo, tão fracos, tão cansados, mas ainda ali. Era o suficiente. Renato voltou à posição, pegou o instrumento final, uma pinça de contenção adaptada para a remoção externa de corpo estranho próximo à superfície. Ele nunca tinha usado aquela técnica num caso assim. Ninguém tinha, mas ele sabia que era o momento. Camila, isso pode doer, mas é agora ou nunca. Ela murmurou. Eu confio. Renato introduziu a ponta do instrumento na borda interna da fissura. A pele vibrou. Juliana engasgou. O diretor recuou um passo. E então, Renato puxou, devagar, milímetro por milímetro. A sala ficou em silêncio absoluto. A respiração de todos prendida, o monitor oscilando, até que o fragmento saiu. Saiu de verdade e caiu no recipiente metálico com um som seco, pesado, impossível de ignorar. Clink. Juliana levou as mãos à boca. O diretor não acreditava no que via. Renato ficou paralisado. Ele se aproximou do recipiente, olhou de perto e finalmente entendeu. Era um fragmento rígido, possivelmente uma pequena lasca de metal, corroída pelo tempo, algo que poderia ter entrado no corpo anos antes, quando Camila caiu na briga da adolescência, machucando a boca no chão sujo, no asfalto cercado de detritos. Uma microlasca que ficou ali, escondida, encapsulada, crescendo uma reação inflamatória silenciosa, até o dia em que o corpo não aguentou mais esconder. Renato sussurrou. Meu Deus, isso aqui estava nela desde menina. Juliana chorou ainda mais forte. Mas a batalha não tinha acabado. Camila ainda estava apagando. O monitor ainda oscilava perigosamente. Renato jogou as luvas no chão e correu para ela. Camila, você venceu a parte mais difícil. Agora volta, volta para mim. Ele começou a estimulá-la novamente, segurar sua mão, falar no ouvido dela, trazer sua consciência de volta pela força da presença humana. Você é forte, Camila. Você passou a vida inteira lutando sozinha. Agora não. Agora você tem a gente. Volta. A pressão subiu um pouco. O batimento oscilou. Voltou a cair. Renato insistiu. Volta. Pelo amor de Deus, volta. Juliana aproximou-se chorando. Camila, respira. Oh, querida, respira. Deus está contigo. E então, o monitor disparou um alerta forte. Renato segurou a respiração. Juliana engoliu o choro. O diretor fechou os punhos. E
O melhor som possível ecoou. Bip, bip, bip. O batimento voltou. Renato caiu sentado no chão exausto, lágrimas escorrendo sem que ele percebesse. Camila abriu os olhos. Não muito, não em força, mas o suficiente para ver o rosto dele. Doutor, você venceu, disse ele segurando sua mão. Ela chorou em silêncio e pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que Deus não tinha abandonado ela. Dias depois, Camila caminhava lentamente no corredor do hospital, com curativos leves no rosto e um sorriso pequeno, mas real. Juliana a abraçou com alegria. O diretor apertou sua mão. Renato apenas sorriu, um sorriso de orgulho, respeito e carinho. Camila tocou o rosto com emoção. Eu achei que ia morrer, sem entender, sem ser vista. Renato respondeu, você renasceu. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Sim, ela tinha renascido. Depois de uma vida inteira sendo invisível, pequena, humilhada, Camila finalmente ganhou a chance de recomeçar. E a história dela, a dor, a luta, a fé, tocaria quem precisasse ouvir. Se essa história tocou sua alma, comenta apenas a palavra renascer. Quero ver nossa comunidade unida nessa fé. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Até a próxima.